Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, pontualmente às 6 horas, eu sou Rodrigo de Oliveira, fico com você até às 6h30 da noite. Você pode acompanhar o Jornal das 6 pelos 870 AM ou pelo site radio.ufg.br ou saindo da Rádio Universitária pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. As escolas de ensino fundamental do estado de Goiás lideram mais uma vez o ranking nacional do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O ensino médio das escolas estaduais também fez bonito e apareceu em terceiro lugar nesse ranking. Os dados foram divulgados hoje pelo ministro da Educação, Rocieli Soares. Quem está comigo na linha para comentar esse assunto é o superintendente de gestão pedagógica da SEDUCE, a Secretaria da Educação, Cultura e Esporte aqui de Goiás, professor Marcelo Jerônimo. Boa noite, professor, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Uma boa noite para todos os nossos ouvintes. Como é que é feito o ranking do SAEB? Explica aí para o nosso ouvinte. Perfeito. Bom, o SAEB ele é uma prova que é realizada a cada 2 anos pelo governo federal. Essa prova ela é aplicada aos alunos do 5º ano do ensino fundamental, aos alunos do 9º ano do ensino fundamental e aos alunos da 3ª série do ensino médio. Esse ano, de forma inovadora, o governo federal aplicou essa avaliação na 3ª série do ensino médio de forma censitária. E essa avaliação, ela, após a sua análise e tabulação, o resultado ali foi disponibilizado para nós, para as disciplinas de português e matemática, que são as disciplinas avaliadas nessa avaliação. E em que área do conhecimento os alunos goianos se destacaram mais? Os alunos destacaram, e aí é um dos fatos que Goiás tem se destacado muito nesse aspecto, é o fato dos alunos terem desenvolvido bem, tanto em português quanto em matemática, e em todas as séries avaliadas nós tivemos um destaque. É claro que se você observar a série histórica dessa avaliação em Goiás, nós tínhamos no ensino médio, a partir de 2011, uma tendência de queda na proficiência de matemática, e nós conseguimos reverter nesse ano de 2017, que é um motivo que nos também tem tido muito orgulho. Além de manter a liderança do ranking, os alunos goianos também melhoraram a nota, em relação à avaliação feita lá em 2015. Você tem esses dados exatos para passar para o nosso ouvinte? Sim, houve uma melhora significativa da proficiência dos nossos alunos. Esse dado de proficiência, é um dado que serve para pautar o nosso trabalho feito aqui na Secretaria de Educação, e eu tenho sim o quanto a rede estadual ela teve de incremento de 2015 para 2017. Vamos lá. Nos anos iniciais, na 5ª série, nós saltamos de matemática de 226,72, a média de proficiência, para 240. Uhum. Em língua portuguesa, nós saímos de 217 para 226, isso é a média de proficiência. No 9º ano, matemática, nós saímos de 256 para 263, língua portuguesa, 255 para 266, veja aí que é um incremento de 11 pontos, se nós fôssemos assim considerar. E no ensino médio, que é o principal desafio aí hoje no Brasil, nós tivemos um incremento. Em 2015 nós tínhamos matemática, uma proficiência média de 264, fomos para 271, e língua portuguesa de 264 também para 270. Um incremento em torno de 6, 7 pontos percentuais. Goiás aparece em destaque aí em todos esses grupos avaliados pelo SAEB, do 5º ano, do 9º ano e também do 3º do ensino fundamental. O que tem sido feito para que o ensino das escolas estaduais continue com avaliação positiva? Olha, Goiás, já há alguns anos, nós temos consolidado um modelo de educação aqui em Goiás. Nos últimos 20 anos foi feito um investimento muito forte na educação. Goiás está à frente do Brasil em muitos debates. Vou citar aqui alguns exemplos. Goiás possui
já há alguns anos, o currículo referência da Rede Estadual de Educação. Hoje, o Brasil está discutindo, né, a construção de um currículo para ser utilizado como referência a partir do ano que vem. Goiás já faz uso desse currículo. Goiás tem seu próprio sistema de avaliação, tanto uma avaliação nos moldes do SAEB, que é o nosso SAEGO, quanto uma avaliação formativa, que foi elaborada e que é construída aqui na própria Secretaria de Educação, que é a ADA. Essas avaliações permitiram à Secretaria ter uma série de dados para tomada de decisão, construção de material de suporte pedagógico, como os cadernos Aprender Mais, que foram trabalhados amplamente em nossa rede em 2017, nesse ano de 2018 também tem sido trabalhado, apoio à gestão escolar. As nossas escolas trabalham com um circuito de gestão para resultados, com apoio da tutoria, que a cada uma das nossas mais de 1.100 escolas tem um tutor que a acompanha, que faz essa formação em loco. Enfim, é uma série de ações alinhadas, planejadas, que servem de suporte para as nossas escolas. Uhum. E com um elemento principal, que é o engajamento dos nossos alunos, dos nossos professores. Nenhum projeto, nenhuma ação, ela tem êxito se não houver esse engajamento, esse envolvimento. As pessoas acreditarem no projeto, no modelo que a Secretaria tem implementado em suas escolas. Agora, de que forma que esse ranqueamento aí do SAEB, ele é utilizado no desenvolvimento de políticas públicas na área de educação? Perfeito. Nós até, na Secretaria de Educação, nós evitamos muito trabalhar com essa ideia do ranqueamento. Na verdade, a gente procura utilizar esse dado, essa média de proficiência, para saber o seguinte: olha, em português ou em matemática, quais são as habilidades e competências que estavam previstas para essa série em curso e que não foram desenvolvidas ainda? É isso que esse dado ele representa para nós. Quando a gente olha para uma média de proficiência, nós sempre nos preocupamos em olhar para a escala, primeiro perceber o quantitativo de alunos que estão nos níveis mais adequados, quem são os alunos que não estão nos níveis adequados e identificar quais foram as habilidades que nossos alunos não desenvolveram e investir nisso. Por conta disso, a Secretaria possui seu próprio sistema de avaliação e um sistema de avaliação bimestralizado, que acontece ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Essas avaliações, como o SAEB, elas ajudam porque ao final do processo a gente percebe se essas ações que estão sendo implementadas, elas estão dando resultado ou não. Se estão dando bom resultado, ela é intensificada. Se não, elas são revisadas. Vou citar como exemplo o próprio Aprender Mais. Em 2017, quando foi implementado pela primeira vez, essa avaliação, esse caderno de aprendizagem de atividades, ele só foi utilizado no 5º, no 9º e na 3ª série do ensino médio. Como o resultado foi muito positivo, neste ano de 2018 nós ampliamos. Todos os alunos e professores do 5º, do 6º, 7º, 8º, 9º, 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio estão utilizando esse material. O ranqueamento do SAEB, ele chega para a imprensa, chegou para mim, pelo menos, apenas com as notas, né, dos alunos do 5º, do 9º ano e depois também do 3º ano do ensino médio, perdão. Para vocês, aí da Secretaria de Educação, ele chega mais detalhado? Dá para saber, através desse ranqueamento, quais são as partes, quais são as teorias da matemática ou da língua portuguesa que os alunos aqui em Goiás têm mais deficiência? Sim, esse dado ele foi divulgado hoje para todos nós, né? Ele ainda não está detalhado por escola, mas ele chega assim, ao nível de escola, esse detalhamento, e a partir dessa média de proficiência, nós conseguimos identificar quais foram as habilidades e competências que, porventura, deixaram de ser, que chamam mais atenção do ponto de vista de não terem sido desenvolvidos com nossos alunos. Ela permite, sim, essa análise. E a partir desse momento pedir para que os professores olhem mais para essas áreas mais deficientes, né? Isso, esse é o intuito. Assim, além de orientar os nossos professores para fazer essa análise, essa preocupação, a rede também ela se movimenta, né? A partir desses indicadores, a rede também produz material de suporte e oferece formação aos professores para que eles possam ir desenvolvendo, ter elementos para desenvolver cada vez mais essas habilidades. Perfeito, professor Marcelo Jerônimo, muito obrigado por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você. Eu que agradeço a oportunidade em nome da Secretaria Estadual de Educação.
hoje nesse dia que nos traz bastante orgulho em receber esses resultados e ter a certeza que Goiás está avançando cada vez mais na educação e contribuindo aí com a melhoria desses indicadores para o nosso país. Eu conversei com o professor Marcelo Jerônimo, ele é o superintendente de gestão pedagógica da SEDUC. E durante a divulgação dos resultados do SAEB, o ministro da Educação, Rocieli Soares, disse que o ensino médio brasileiro está falido. O ranking mostrou que 7 em cada 10 estudantes do ensino médio no Brasil têm aprendizado insuficiente. Mais detalhes com a repórter Sayonara Moreno. O ensino médio no Brasil está absolutamente falido e no fundo do poço. A declaração é do ministro da Educação, Rocieli Soares, durante a divulgação do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, nesta quinta-feira em Brasília. Foi revelado que 7 em cada 10 estudantes do ensino médio no Brasil têm aprendizado insuficiente. Para o ministro, a situação é lamentável. Estamos, sim, com o ensino fundamental alcançando o ensino médio na escala que nós estamos, sim, na falência, no fundo do poço, com o nosso ensino médio. Temos que passar por uma transformação profunda para avançarmos enquanto nação, enquanto país. Realizada a cada 2 anos pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a avaliação mostra que a qualidade do ensino médio não teve melhoras e continua basicamente a mesma desde 2009. O INEP concluiu que o ensino médio é o que menos agregou ao conhecimento dos estudantes e isso pode afetar a formação deles para o mercado de trabalho e, consequentemente, o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Nesta etapa, pouco mais de 1% dos estudantes avaliados mostraram aprendizado classificado como adequado. O ministro acredita na melhora dos índices com a implantação da Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, prevista para até 2020. Na avaliação da representante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andresa Pelanda, esta não seria a melhor saída. A gente não tem uma análise otimista sobre a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, especialmente porque é uma Base Nacional Comum Curricular que vai se adequar ao que foi proposto na reforma do ensino médio. Tem diversos fatores que fazem que o ensino médio seja ainda mais precarizado do que seja um ensino médio que avance em termos de indicadores educacionais. Então, tem diversos fatores que a reforma do ensino médio não é uma reforma que prevê realizar algum avanço na educação no ensino médio do Brasil. Andressa Pelanda avalia que a melhor saída é colocar o PNE, Plano Nacional de Educação, como prioridade da política educacional de qualquer governo. A atenção especial para a educação também é a sugestão do ministro da pasta. No ensino básico geral, o Brasil alcançou o nível 2, em uma escala que vai de 0 a 10, o que é considerado insuficiente para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes de todas as etapas da educação básica. O estudo apontou também que nenhum estado das regiões Norte e Nordeste está entre os melhores desempenhos de estudantes em português e matemática. No ensino fundamental, os alunos do 5º e do 9º ano não passaram do nível 4, o que continua sendo insuficiente. Para o ministro da Educação, a má qualidade no ensino médio começa lá atrás, na educação infantil. Além disso, ele argumenta que a reprovação dessas crianças no ano letivo não garante o aprendizado. Nós não podemos ter 30% das crianças brasileiras ao final do 3º ano em processo de alfabetização com 9 anos de idade sem saber escrever a palavra porco. Ali começam grandes problemas, porque a criança não está aprendendo, ela começa a ser reprovada, retida onde não deve e a gente tem reflexos que chegam até o ensino médio. Participaram da avaliação quase 5 milhões e meio de estudantes em mais de 70 mil escolas de todo o país. Os dados são relativos a 2017 e a avaliação é feita a cada 2 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. E um estudo da Confederação Nacional das Indústrias mostra que caiu o interesse dos universitários brasileiros por áreas como matemática e engenharia. O desinteresse pode estar relacionado à complexidade e à duração dos cursos das áreas de exatas, que demandam mais tempo que os de humanas, por exemplo. Mais detalhes na reportagem de Camila Costa. A cada
ano que passa, o interesse dos estudantes de cursos superiores por áreas de matemática, engenharia, ciência e tecnologia vem caindo no país. Estudo da Confederação Nacional da Indústria revela que apenas 16% dos universitários se interessam pelas áreas das ciências exatas. Além disso, 60% dos diplomas universitários registrados no Brasil são das áreas de humanas e ciências sociais, como mostra também o relatório da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para a especialista em administração da Universidade de Brasília, Débora Bahrein, o desinteresse dos estudantes pelas áreas de exatas pode estar relacionado à complexidade e à duração dos cursos, que normalmente demandam mais tempo para a formação em comparação aos ministrados nas faculdades de humanas, por exemplo. Débora Bahrein alerta que os cursos superiores de tecnologia, matemática, engenharia e ciência são importantes para o país e o estudante deve ter certeza que vai mesmo seguir essas carreiras para não correr o risco de abandonar a universidade antes da formatura. Sabem que é uma condição até de sobrevivência no mundo moderno, no mundo das organizações, eles dão bolsas, eles fazem uma série de ações sustentáveis para que esse menino consiga, para que essa menina consiga estar naquele ambiente. Se é um interesse do país, aí, né? Enfim, eu estou imaginando que seja, porque os países de ponta hoje, eles investem efetivamente em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, enfim, tudo que permeia tudo isso. É extremamente importante que a gente identifique se é isso que nós desejamos, o quanto nós vamos fomentar isso. As profissões tecnológicas de engenharia e matemática, por exemplo, têm grandes demandas no mercado de trabalho. São nessas áreas que o estudante consegue formação para atuar nas chamadas profissões do futuro, como internet, tecnologia da informação e inteligência artificial, como lembra a especialista. Não é futurologia, a gente não está aqui, fazendo uma futurologia solta. Não, nós temos uma situação de mundo que é o quê? Bom, envelhecimento da sociedade. Olha o quanto a nossa sociedade mudou, o quanto a gente já compra pela internet. Então, o pessoal que trabalha com logística, a parte de tecnologia, que inclusive a gente ainda está começando a caminhar nisso, né? Essas impressoras 3D, a inteligência artificial. Então, não tem como justamente isso que a gente está colocando, que é a parte da ciência, da matemática, da engenharia, não ser um grande foco do futuro. Nós estamos inseridos, baseados dentro de uma sociedade do conhecimento. Enquanto no Brasil apenas pouco mais de 15% dos estudantes universitários estão em cursos de exatas, na Alemanha, que reconhece a formação nessas áreas como estratégia de inovação e crescimento, o interesse pelos cursos de engenharia, matemática, tecnologia e ciência é de quase 40% dos estudantes universitários. Reportagem Camila Costa. Intercampus, Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Com reprise às 5h30 da tarde. Não perca. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. São 6h19 agora. Auditores do Ministério do Trabalho em Goiás apuram se uma vistoria preventiva poderia ter evitado a explosão na usina de álcool em Jandaia. O acidente ontem deixou um trabalhador morto e outros 3 feridos. Os sobreviventes seguem internados em estado grave aqui em Goiânia, no UGOL, Hospital de Urgências Governador Otávio Lage. De acordo com o Ministério do Trabalho, empresas com espaços confinados precisam ter esses espaços mapeados e um especialista precisa analisar o ambiente antes da entrada dos demais funcionários. Agora, o órgão apura se esse procedimento foi seguido e a quais riscos os trabalhadores estavam expostos.
E a Polícia Civil indiciou 2 pastores por venda ilegal de uma igreja aqui em Goiânia. Em 2013, o pastor Valtuir Martins Ferreira vendeu a Igreja Batista da Vila União para o bispo Gilmar Martins, que representava a Igreja Luz para os Povos desse mesmo setor. No entanto, segundo os investigadores, eles não trataram o negócio como uma venda. Segundo o delegado que cuida do caso, Isaías Pinheiro, eles fraudaram uma assembleia para autorizar a comercialização do imóvel com todo o mobiliário. Os 2 alegavam que haveria somente uma união entre os 2 templos. Os fiéis afirmam que ajudaram na compra de vários itens, como aparelhos de som e até os bancos da igreja. O delegado acredita que os religiosos agiram em conluio, pois o imóvel, com tudo que havia dentro, é avaliado em cerca de R$400 mil, mas a venda foi concretizada por somente R$80 mil. Os 2 pastores foram indiciados pelo delegado Isaías Pinheiro. O pastor Valtuir Martins Ferreira e o bispo Gilmar Martins negam as acusações. O trânsito da Avenida Buenos Aires e da Avenida das Cerâmicas, entre Goiânia e Senador Canedo, será interditado neste domingo. A interdição será feita entre as 6h30 da manhã e as 7 da noite pela VLI, a empresa controladora da Ferrovia Centro-Atlântica. O trânsito para veículos estará bloqueado no cruzamento dessas 2 avenidas com a ferrovia para obras de reparo na linha férrea. A VLI vai sinalizar a região apontando os caminhos alternativos que devem ser utilizados pelos motoristas. O desvio em ambos os sentidos será feito pelas avenidas Manchester e Hamburgo. E o mercado imobiliário retoma o crescimento e contrata mais pessoas aqui em Goiás. O repórter Delfino Curado conversou sobre esse assunto com um especialista da área. Vamos ouvir. Levantamento feito com as principais incorporadoras de Goiânia aponta para um segundo semestre movimentado, com a previsão de lançamento de 17 novos empreendimentos e a continuidade da retomada de vendas e dos empregos na construção civil. O índice FIPZAP, que mede o preço do metro quadrado em 20 cidades brasileiras, mostrou que Goiânia registrou a maior alta de preços de venda de imóveis em julho. No acumulado do ano, a valorização dos imóveis na capital de Goiás ficou em 1,06%, a 4ª maior alta de preços entre todas as cidades pesquisadas. Já a ADEME, Associação de Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, divulgou o crescimento de 46% nas vendas no primeiro semestre deste ano. Para falar um pouco mais sobre isso, convidamos o engenheiro civil e diretor comercial da CIM Engenharia, Paulo Silas. Boa noite, Paulo. Obrigado por falar conosco. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem. Paulo, a geração de empregos no setor da construção civil em Goiás está aumentando? Sim. Graças aos lançamentos que ocorreram no final do ano passado e também os lançamentos desse ano, a construção civil, graças a Deus, tem conseguido alavancar o número de pessoas empregadas nesse setor. E quem constrói, quem incorpora, está otimista com o mercado? Sim, nós, pelo menos a CIM Engenharia, juntamente com nossos outros parceiros, estamos muito otimistas. A previsão da CIM Engenharia é fazer um lançamento do semestre. Nós lançamos no final do semestre de 2017, estamos iniciando agora um novo lançamento do setor marista, queremos lançar até no final do ano agora, meados de novembro. Agora, quem compra imóveis está no mercado, está procurando? Sim, o cliente, ele anda observando que se ele ficar preocupado muito com crise na política, crise econômica, ele nunca vai comprar. Então, graças a Deus, o setor da construção civil conseguiu desatrelar o fato de ter crise política, crise econômica, e o cliente, ele sabe que se ele deixar o dinheiro dele parado no banco, não vai render nada, e com isso o preço do metro quadrado, a tendência dele é de crescer. Em Goiás, tem um dos menores preços do metro quadrado das capitais do Brasil, e com certeza vai
retomar o seu lugar no valor que realmente merece estar, que é um valor que hoje é bem aquém do nosso custo. Agora, em relação ao cenário de incerteza, você já antecipou alguma coisa aí. Esse ano é um ano eleitoral para a presidência da República. Esse cenário de incertezas não prejudica, não? Não, eu acho que quem entrar, o presidente que entrar, ele está assumindo um compromisso de tirar o Brasil de 13 milhões de desempregados. Então, um dos setores que mais vai ser alavancado, com certeza, vai ser o setor da construção civil. Então, realmente, a gente está otimista, qualquer que seja o resultado eleitoral, a gente sabe que o alavancador de empregos no Brasil é a construção civil, que atende realmente a pessoa com mais baixa escolaridade. E com relação à política de juros, os juros estão mais baixos, estão caindo? Sim. Só para você ter ideia, no ano de junho de 2017, nós fizemos um plano empresário na faixa de 11,98. Hoje a gente está conseguindo fechar abaixo de 9% ao ano o plano empresário. Então, os bancos também, eles estão vendo que se eles ficarem parados, eles vão perder dinheiro. Então, antes de emprestar 8,5%, 9%, do que ficar com esse dinheiro parado, que é um dinheiro que ele tem que voltar para o Banco Central, em outras palavras. Ele tem que investir, a poupança, quem mexe com poupança, tem que investir em moradia. E o preço dos imóveis residenciais, eles vão subir a partir de 2019? É a nossa esperança, porque nós estamos trabalhando bem no limite e praticamente virando só a conta mesmo, trocando preço no medo. A tendência é de alta, com certeza, porque o mercado não suporta vender mais baixo do que está vendendo. E uma outra novidade aí que tem acontecido em Goiânia são as parcerias para a incorporação de imóveis, é isso mesmo? Graças a Deus, vários incorporadores estão se unindo para diminuir o risco. E isso tem acontecido não só conosco, mas também com outras grandes incorporadoras de Goiânia e do Brasil também. Ok, nós conversamos com o engenheiro civil, ele é diretor comercial da Engenharia, Paulo Silas. Boa noite, Paulo, obrigado por falar conosco e sucesso aí nos seus projetos. Muito obrigado para vocês também. E o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, começa a definir nesta sexta-feira o futuro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder em todas as pesquisas de intenção de voto. A tendência, pelo clima nos bastidores, é de que os ministros rejeitem, por unanimidade, o registro da candidatura de Lula, com base na lei da ficha limpa, por causa de sua condenação no caso do triplex do Guarujá. Em tese, essa decisão pode ser tomada já amanhã, quando os ministros do TSE discutem um outro pedido da defesa do ex-presidente, para que ele participe do horário eleitoral gratuito. Lula gravou para o programa antes de ser preso no começo de abril. Para que a decisão sobre o registro da candidatura saia nesta sexta, é preciso que haja um acordo de procedimento entre os ministros para quebrar prazos regimentais previstos. Do contrário, a decisão deve ser adiada para a próxima semana. E o presidente Michel Temer fechou acordo e determinou um aumento para os ministros do STF. O aumento dos servidores federais, que havia sido adiado para 2020, pode ser antecipado para 2019. A repórter Ana Paula Costa tem os detalhes. O presidente Michel Temer fez acordo com os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, e determinou aumento salarial de R$ 33.700 para R$ 39.200. Para compensar o aumento de 16,38%, Temer combinou com o STF que vai acabar com o auxílio moradia dos juízes, que é de mais de R$ 4.000. A proposta de reajuste deve ser enviada ao Congresso Nacional e deve ser votada logo após a eleição. Além do aumento dos ministros, o presidente decidiu manter para 2019 o reajuste dos servidores federais civis, que estava previsto só para 2020. O Ministério do Planejamento deve encaminhar o projeto de lei orçamentária de 2019 ao Congresso até o final desta semana. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
São 6 horas e 29 minutos. Com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta quinta-feira, 30 de agosto de 2018. Agradecemos ao Sandro Alves e ao Clóvis Henrique pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.